a vinheta. Hora do Enem no ar! E hoje o programa tá especial. Continuamos mostrando as opções de universidades e carreiras para te ajudar a fazer essa escolha tão importante. Quem sabe você não se inspira? Essa eu vou mandar pros pais. Você pensa que videogame é só brincadeira? Então saiba que essa é uma indústria que já fatura mais que o cinema. Só no Brasil, cresceu em torno de 15% nos últimos 5 anos. Para se tornar um profissional da área, existem pelo menos 2 tipos de curso: o bacharelado de design de games e o tecnológico de jogos digitais. E para trocar uma ideia com a gente sobre essa área, convidamos o coordenador da graduação em jogos digitais do IFRJ, Gabriel Fernandes. Chega mais! Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Bom, no último bloco a gente estava falando de artes. Essas áreas conversam, não conversam? Com certeza, né? Qualquer pessoa que já tenha jogado qualquer jogo, né, repara que a arte é um elemento muito importante dentro do jogo em si. Quem desenha os personagens, os cenários, né, e as cenas entre as fases, né, do jogo já deve ter visto muita arte dentro do jogo. E conversa com outras áreas também? Quando você fala de jogos digitais, a gente não está falando só de arte, a gente está falando de arte, computação e até um pouquinho de gestão, né? Para poder administrar a sua empresa e tudo, né? A produção do jogo, o projeto. Então tem um pouco de administração também. Muita gente não pensa nessa posicionamento da produção de jogos, mas é um elemento fundamental para você conseguir produzir um jogo, né? Todo jogo começa com um documento que a gente chama do documento de game design, que é onde você planeja toda a sua ideia e todo o seu projeto. Mas na base da computação está a matemática. Com certeza, né? Você encontra disciplinas como cálculo, física aplicada a jogos digitais e até, dependendo do curso, pode aprofundar um pouco mais dentro das ciências da matemática. Alguma dica para quem quer trabalhar com games, mas não é muito fã de matemática? Bom, a matemática, por mais que você possa se aprofundar nela para desenvolver jogos, né, a parte dela que é realmente importante para você começar a fazer não é o grosso que a gente está acostumado a ver na engenharia ou em outros cursos, né, de exatas. Como eu disse antes, você tem artes, gestão e a parte mais técnica da computação. Então, com certeza, assim, você não precisa ter medo da parte da matemática. E como é a grade básica do curso de jogos digitais? Hoje em dia você tem alguns cursos no Brasil, né, e existem variantes sobre como a grade do curso deveria ser. Então, hoje você vai encontrar com certeza dentro dessa grade, mas distribuído de formas diferentes, disciplinas de artes 2D, como animação, desenho, artes de personagens. Você vai encontrar artes 3D, você vai encontrar modelagem de personagens em 3D, a construção de cenários, level design, que seria o desenho das fases. Você vai encontrar disciplinas de cultura e educação para você analisar o mercado, descobrir os nichos, aonde você tem que desenvolver. Você vai encontrar algumas, dependendo do curso, disciplinas de gestão, ajudando você a montar sua startup, conseguir investimentos coletivos, né, em sites. E você vai encontrar matérias de cálculo, matérias de matemática, física para jogos, programação 2D, programação 3D. E aí realmente depende do foco do curso. Você vai encontrar uns cursos que pesam um pouco mais na arte, outros que pesam mais na computação. Ao longo do curso, eu tenho que estudar alguma disciplina específica caso eu queira desenvolver algum jogo de videogame ou de celular? Existem disciplinas específicas em alguns cursos, né, que são voltados para dispositivos móveis e para outras disciplinas são voltadas para consoles. Mas hoje, na atualidade, né, quando a gente fala de desenvolvimento de jogos, a gente já tem um termo que é chamado multiplataformas. Então você faz um jogo em uma ferramenta A, B ou C, e normalmente essas ferramentas você faz um jogo e permite distribuir ele em várias plataformas diferentes. Apesar de ter diferenças, por isso as disciplinas. Então, se você vai produzir para um celular, você está falando de um tipo de interface que tem a ver com toque, gestos, movimentação. Às vezes no console você vai ter um joystick, ou no computador só o teclado e o mouse. Apesar do software permitir você distribuir para múltiplas plataformas, quando você está desenvolvendo, você tem que ter a disciplina para contextualizar a plataforma em si, sabe? As peculiaridades da plataforma, né? O curso que você coordena no IFRJ é um curso tecnológico, não é mesmo? Então qual a diferença dele, assim, para um bacharelado?
Então, quando a gente fala no curso tecnológico, a gente está falando de um curso que, vamos dizer, pelo menos no IFRJ, ele conta como um curso de acesso rápido ao mercado. Então, quando você entra nesse curso, a gente está tentando, assim, sintetizar as disciplinas mais importantes para você rapidamente poder ter uma inserção no mercado de trabalho. Quando a gente fala no bacharelado, a gente está trabalhando mais umas questões, de repente, mais teóricas, mais embasamento conceitual em torno do que seria o desenvolvimento de jogos, de repente histórias sobre jogos, de repente até botar ergonomia, psicologia, outras coisas que preparam a pessoa, de repente, para um outro tipo de trabalho dentro do mercado de jogos, né? De repente, enquanto no tecnológico você está falando de uma pessoa que vai estar lá produzindo jogos, botando a mão na massa, usando software, de repente, no bacharel você está falando de um idealizador de novos conceitos, estudando novos tipos de mecânica, mapeando as mecânicas que existem, exatamente para ajudar a descobrir o que seria melhor para o mercado ou não, né? Ou até orientar que tipos de jogos seriam bons lançar ou não. O mercado nessa área é muito amplo, né? Quando a gente fala de jogos, a gente está falando de um tema de entretenimento que pode tocar em qualquer área, né? Hoje em dia, a gente tem muito contato com jogos como, quando você tem um programa de televisão ou um novo produto que vai sair, a gente sempre vê um jogo associado a ele. Então, se tem um programa de culinária na TV, você vai, de repente, encontrar um jogo de culinária na internet, né, ou no seu celular. Quando vai lançar um carro novo, a empresa bota um joguinho de corrida, você pilotando o carro, às vezes até dá algum prêmio real para quem ganha depois de um tempo. Quando a gente fala de um programa educacional, muitas pessoas falam de usar jogos para tentar tornar a educação mais produtiva, mais eficiente, você entende? Tentar aproximar mais as pessoas e mostrar que tornar interessante as coisas. Tem uma temática chamada jogos sérios, que são para você treinar pessoas. Então você pode ter um jogo de uma cirurgia específica para, de repente, você disciplinar a pessoa em certos tipos de procedimentos. E rola muito estágio nessa área? Tem bastante estágio, né? Como o profissional que vai ser formado no nosso curso, ele tem muitas aptidões diferentes, né? Como programação, artes, às vezes um pouco mais de gestão também, e tem outras associadas, né? Então, ele está capacitado, né, para trabalhar em áreas como arquitetura, televisão, produção de jogos e qualquer área que misture essas competências em FII de uma forma assim multidisciplinar, interdisciplinar, né? O mercado está se desenvolvendo. O próprio curso do IFRJ fica no interior do Rio exatamente para tentar desenvolver aquela região. Vai ter incubadoras de empresas lá que também vão estar oferecendo vagas e tudo mais, sabe, naquela área. E como que é o dia a dia do profissional? Ele fica lá jogando o dia inteiro? Porque muita gente pensa isso. Exatamente. Essa questão de o profissional que faz jogos, jogar jogos, bom, eu acho que se você pensar um pouco, você já descobriu que isso não é tão distante, né? É importante a pessoa que está produzindo o material também conhecer o material que existe no mercado e estar atualizado dele. E não tem problema nenhum em você gostar de jogar, né, para poder desenvolver jogos. Inclusive, os nossos alunos jogam bastante e desenvolvem bastante. Mas para você produzir um jogo é um trabalho bem sério e bem focado. Então, a rotina de trabalho do desenvolvedor de jogos é extremamente rígida e às vezes ele trabalha até mais do que outras profissões. Então, bora fazer um ping-pong, beleza? Então vamos lá. É um curso difícil de encontrar? Não é difícil, né? Hoje, o termo jogos digitais, né, e cursos de jogos digitais, eu diria que, assim, é quase um hashtag, né? Então, você vai encontrar, se você digitar curso de jogos digitais, você vai encontrar muitos cursos. Agora, você escolher o tipo de curso certo, isso que é bom para você, isso pode ser um pouco mais difícil. Eu não conheço muitos cursos nessa área, mas também tem o trabalho do testador de jogos, que a gente não falou, dublador de jogos, tradutor de textos de jogos, que muitos jogos vêm do exterior. Então, você entrando nessa área, você consegue apontar em tantas outras sub-áreas, sabe? Que pode ser seu interesse. E às vezes você escolher o curso, é importante você ver que oportunidades aquele curso vai te encaixar, que são do seu interesse depois, né? E se eu quiser saber um pouco mais, onde eu posso procurar? Então, no caso do IFRJ, o nosso curso tem uma página que tem a nossa matriz curricular, o nosso plano pedagógico e tudo. Tem todos os detalhes sobre as disciplinas, como é que é. Tem até alguns vídeos de alunos lá. Você tem um conselho do chefão de fase? Tem muitas oportunidades, muita coisa acontecendo. A gente está começando a criar a cultura de investimento coletivo e tudo mais, que é uma coisa que alimenta a indústria de jogos no exterior. A gente ouve muitas empresas indie surgindo, sendo compradas por outras empresas, ideias novas trending, né, nas redes sociais e tudo mais. Então é aquilo, você está preparado para entrar nessa aventura. Rola um multiplayer entre jogos digitais e as engenharias? Quando a gente fala de engenharia, né, a gente tem muitos, assim,
alunos dissidentes da engenharia para vir trabalhar com jogos. E muitos alunos de jogos que acabam indo trabalhar com engenharias até descobrindo que tem outros interesses, como tipo assim, eu não quero fazer jogos, eu quero fazer consoles, ou controles novos, ou novos tipos de tecnologias, né, que aí fogem até um pouco do nosso escopo de produzir o jogo, né? Mas sim produzir a mecânica por trás do que faz os jogos rodarem. E aí é só essa área de engenharia e tecnologia uma pesada aí. Muito obrigado pelo bate-papo, valeu mesmo, viu? Ainda está em dúvida sobre qual profissão escolher? Dá uma olhada no nosso site, tem várias entrevistas de profissionais comentando em que se formaram, que escolhas precisaram fazer. É bem bacana. Horadoenem.mec.gov.br. E até o próximo programa.